ouvintes que me acompanharam até aqui, desejar uma boa tarde para eles, dizer que amanhã, a partir das 2h, se Deus quiser, estarei aqui na apresentação lá de Marco Guarizo. Fica aberto o espaço agora, então, para a programação esportiva. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Sandra. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. 4h05. Boa tarde para você, ouvinte da Central Brasileira de Notícias. Chegamos, hein? Pois liminar. O que seria desse Brasil se não fossem as liminares, né? Liminar. Conseguimos uma liminar nos 48 minutos do segundo tempo. Estamos de volta à programação da CBN Campinas. Foi difícil, achei que a gente ia acabar mesmo. Como diz o outro, passou lambendo. Passamos muito próximos. Mas deu tudo certo no final das contas. A direção entendeu os nossos argumentos. E o Arena continua, hein, gente? Que isso, renovação hein? de papete. Ai. Por muito pouco. O ouvinte mandando aqui, gente, vocês quase enganaram a gente. Olha. Estávamos duvidando, mas depois da abertura do giro do estúdio, após as 16, balançamos aqui, hein? Obrigado, amigo. O Reginaldo falou, pensei que ia ficar livre dessa jossa. Não ficou, Reginaldo? Daqui a pouquinho. Não ficou. O Rodrigo Delboni falou brincadeira de mau gosto. Olha. Conseguimos uma liminar, hein? Jogador caro consegue efeito suspensivo. É isso aí. Receita pro Gabigol aí. Manda aí, gente. O carinho dos ouvintes. O Amarildo mandou querem acabar com as minhas 16 horas. Isso não, hein? Mas foi emocionante, hein? Foi interessante, e sabe né? quem tá imortal também, Cabelinho? Nem imagino. É o sarcófago. O sarcófago, ele sobrevive hoje... das cinzas, né? Ele é conhecido como Fênix, né? É igual com a cidade de Campinas. Que, aliás, o símbolo de Campinas é a Fênix. Né? É verdade. Por falar em Fênix, parabéns ao Bugre Campineiro. 113 anos. 113 anos e um dia. Parabéns aí ao Guarani, aniversariante de ontem, comemorando hoje. E a gente celebra aí o aniversário do Guarani. 113 você que vai anos. lá depois, 113 anos de história. Mas não foi você que me falou? Glória. Não, quem te falou? Quem falou foi Carlão de Freitas. E o sarcófago hoje, com certeza, é o Guarani, né? O sarcófago é o Guarani. Ah, não podia ser não diferente. tava, né? Ele não podia erra. ser diferente. Ele Só não faltava, né? Não. Ele não erra, ele desfila. O sarcófago, ele também conseguiu a liminarzinha no finalzinho. Ali. Foi mais difícil. Velho. Mas fique até o final, vocês não perdem por Fábio esperar. Scheib acreditou, nem veio pro programa hoje. Mas faz parte, abandonou. né? Ele está em O tu. quê? Eu vou pra São Eu tava Paulo. na academia já aqui, pô. Ele veio correndo, tá suado, velho. Tá carecona, hein? Mostra os peitões aí, vamos ver. Ó, Não. tá poderoso o Fábio Scheib, hein? Tá passando pomada no cabelo, vai ficar careca, hein, cara? Só abraço. É isso, hein? Olha lá o bracinho, ó, olha lá. Tudo bem, Fábio sensual. Scheib? Boa tarde, Fábio Scheib. Tudo bem. Pra comemorar esse dia, esse renascimento do Arena, até mudei o visual, cortei o cabelo hoje aqui também. Que cabelo? Tá tudo. O que resta, né? Você Já se considera... já tô vendo a clínica de implante aqui. Você pra se considera um providenciar alguma carecone, coisa. Fábio Scheib? Não, carecone ainda não, mas estamos lá, né? Eu posso passar na fila lá do estabelecimento que tá dando sanduíche de graça daqui a pouco. já. Boa. É, isso aí. Atenção. Acharam que a gente não vinha, mas a gente veio. Estamos de volta, hein, gente? O sarcófago de hoje envolvendo Guarani e quem? Vai, cabelo. Pode falar? Pode. Tranquilamente? Pode falar. O Guarani e União São João de Araras. Olha aí. Opa, União, hein? 2 verde e branco, né? Aliás, alguém sabe por que o União São João de Araras era verde e branco? Não. Porque é cria do Palmeiras. Não, porque, É? por causa da plantação de cana-de-açúcar. O verde em função da cana e o branco do açúcar produzido nas usinas em Araras. Perfeito. Você é muito sempre detalhista, viu, William Cabelo? Contribui dentro E do no possível. mesmo dia que o Guarani encarou a União São João de Araras, no mesmo ano deste 2 de abril, essa música aqui estava sendo lançada nas rádios brasileiras. Olha lá, cucaracha. Doutor Silvana.
Deixa que eu acerto, o Carlão. Essa eu sabia, velho. Quem é? Vamos lá. Biobox, marcou os anos 2000. Essa tirou. Marcou os anos 2000, velho. Eu achei que ele ia falar dominó, polegar, Muito bom. rádio táxi. Muito bom, vocês são muito bons. Absinto do Silvinho Blau Blau, hein? Essa música é boa, essa música você acertou, cabelinho. Foi boa, né? Podia, né? Um dia de festa, né? Um dia de renascimento, né? Sigamos então, né? Se você quiser mandar uma mensagem calorosa da confirmação do Arena CBN, mais 15 anos de contratos renovados, mandem aí. 99186-9070. 99186-9070, código de área 16. Manda, gente, participa com a gente. O ouvinte mandou aqui, ó, falou, pessoal, eu já estava mandando uma bíblia aqui, que raiva. Calma. E armaram um barraco em um acampamento com vários fãs aí na frente. Vocês é louco. Não. Ouvinte nervoso, hein? Isso emociona, O sabe? Tomás do Ouro Verde mandou aqui, ó. É isso aí. Ele abaixou a pasta do pica-pau, Arthur. Agora acabou. Hoje é só pica-pau. Obrigado, ouvintes. Obrigado, é muita alegria. Grande Nilson. Hoje está sendo um dia de muitas felicidades aqui na redação e é um dia muito legal de ver esses Sem dúvida. abraços confortantes virtuais. Pois não, Chaibe? Já viu os passarinhos quero-quero e pica-pau? Não, Chaibe, vambora. Começou a área, né? Vambora. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado, é com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Fala galera, Rafael Portugal descobrindo com vocês as vantagens de abastecer o carro Flex com etanol. Sabia que é bom até pro Brasil? Explica, o etanol que a gente usa é 100% feito aqui, gerando empregos de ponta a ponta na produção. E a tecnologia para fabricar etanol é totalmente nacional, é do Brasil, gente, viu? Não é só no preço que o etanol é bom. Vai de etanol, é bom para você, pro carro, pro Brasil e pro planeta. Vai de etanol. Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos, inclusive participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Acelera na Daruge Chevrolet. Aproveite os preços de nota fiscal de fábrica. Financiamentos sem juros para toda a linha. Bônus de até R$15 mil na troca do seu seminovo. E desconto de até 17% para CNPJ. Mas corra! Oferta válida somente para veículos em estoque na Daruge Chevrolet. WhatsApp 19 3753 4400. Paz no trânsito começa com você. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas.
Arena CBN. Bom, são 4 horas e 14 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Pois não, o Antônio Lupe. Ô Almeida, você destacou hoje com muita propriedade o aniversário do Bugre, o grande Guarani, o único campeão brasileiro do interior do Brasil. Não fala assim. Ué, eu não tô falando nada de errado. Mas você tá provocando gratuitamente o William Cabelo. Não, imagina. Não, hoje é dia de imagina. festa pro Guarani. É verdade, da Acabou. primeira divisão, sim. Exatamente, eu acho que é um dia que é especial. Hoje Não o tenha surgimento do Guarani, cara, a deu conquista muita do título de deu muita- 78. Deu ênfase, né? Não, mas isso e precisa ser dado Não, com não ênfase, precisa. porque é um feito que, confesso, Você não está será neste- atingido. Você está neste momento se complicando com uma parte de Campinas. Não tô complicando, Tá igual não. o Paulo Soares do. Sabe por quê? Quem disse o Carlão Do foi jogador- bem. do jogador. Carlão falou aqui, você tá se complicando com 30% de Campinas. Para com isso. Gente, para, pelo Não, amor de não Deus. tô não. Eu tô destacando porque eu fiquei com uma esperança Carlão falou bem. do Bragantino assumir ou ter algo bem parecido, mas não vai, pelo visto, né? Não. Com essa Não, parceria. não vai. Então, Guarani, minha opinião, não haverá mais nenhum campeão brasileiro, de acordo com o orçamento e tudo mais. Flamengo, Palmeiras, Atlético, Grêmio, tá muito diferente em relação aos clubes que vão, por exemplo, brigar de uma Série B para a Série A. Vamos supor, se o Guarani conquiste o acesso, dificilmente vai brigar por um título brasileiro novamente. Isso aconteceu em 78. Mas hoje também é um dia muito importante, o dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Boa. Tá, então assim, inclusive estamos com uma série muito legal que o Guilherme Leal tem preparado durante os nossos programas aqui da casa, falando um pouco mais sobre o autismo, e a gente precisa respeitar e saber lidar. É igual a gente comentou lá na questão da síndrome de Down. A gente precisa saber lidar com as diferenças. E Sim. hoje é um dia muito importante, o dia da conscientização do autismo. Boa, então Lupe. fica aqui o registro também. Parabéns. Obrigado, Antônio. cara. Bela observação. Valeu. Aliás, Tá liberado ou não? levando esse assunto para o âmbito esportivo, Palmeiras, foi o Palmeiras contra o Novo Horizontino, ele inaugurou um setor no Allianz Parque dedicado aos autistas. E agora todos os clubes praticamente, né, os clubes de Série A tal, tem torcida dos Sim. autistas, tal, o Corinthians acho que foi o precursor, agora Palmeiras tem, todos têm aí praticamente, mas se eu não estiver enganado, o Fábio Chave pode até me corrigir, o Palmeiras inaugurou um setor dedicado aos autistas no Allianz Parque. Boa. Exatamente uma sala especial, junto com o Grêmio também. O Grêmio lá em Porto Alegre também fez o mesmo, né? A arena que cuida da Arena do Grêmio, a empresa que cuida da Arena do Grêmio é a mesma, tem parte do Allianz Parque também, a mesma empresa praticamente que faz o gerenciamento, né? A administração da empresa. No Arena do Grêmio também fizeram isso, cara, muito legal. Mas só pegando um gancho, só pra não deixar passar batido, o Globo Esporte hoje da IPTV também mostrou uma Torcedor do bela Guarani. matéria do Diego bonito. Alves, mostrando o torcedor, Sim. o garoto Lucas, torcedor bugrino, que frequenta as vitalícias do Brinco de Ouro, e o pai dele, seu Jefferson, comenta na matéria exatamente isso, a questão da acessibilidade, que seria legal até se o Guarani tivesse, ou melhorasse um pouco esse quesito. Bela matéria do Diego Alves, do Globo Esporte, da IPTV Campinas. Boa. Quem quiser faz o quê pra dar uma olhadinha lá? O Cabelo... No G1, na página do G1 tem Do lá, GE, né? do GE tem todas as matérias já disponibilizadas. GE. Tanto faz, você sempre... os a gente meios aprende. justificam os fins. Uma coisa liga a outra. É uma matéria Exatamente. que juntou, né, o aniversário do Guarani com essa questão relevante do autismo. Muito, muito bom. Vocês foram bem demais agora, hein? Bom, são 4h18, tem muita gente participando, mandando mensagem. Enfim, continuem aí. 991 869070, o código de área é 19. 19, não é? 19 991 869070. No bloco anterior eu me equivoquei, falei 16, não é 16, é a região da Alta Mogiana, mais conhecida também como a região Ribeirão Pretana. Mas 19 é a RMC, a região metropolitana mais famosa deste país, hein? 991 869070.
Quer dizer que a gente vai ficar na expectativa por essa tabela desmembrada da Série B do Rapaz, Campeonato os caras Brasileiro até esqueceram. quando, velho? Esqueceram, Estagiário, eu acho que faltou lá, né? Tá de férias, tem a Páscoa ainda. Era pra né? ter alguma coisa nesse Não, sentido. e Série né? A, O Série pior é a B. Série A, né? Que a Série A que 12 dias começa e não tem também. O pessoal quer se programar para viagens, ainda mais os clubes também, né? Precisam se programar, fazer a logística, não tem também o desmembramento. O pessoal tá... A CBF acho que é igual é Brasília de terça a quinta, né? O expediente lá da CBF tá por aí também. Não, mas tem gente lá que tá de folga, viu? Emendou aí Páscoa, sei lá, mas deixa. Isso é outra pauta, né? Deixa pra Ele outro fez programa. emendou o carnaval, esse pedacinho de quaresma. Bola de um lado, bola do outro. O vida importante que é estar segue, sempre atualizando a Tá assunto social. jogado, Né? entre os dias 19, 20, 21 e 13, Toca 14. o barco né? e vida que segue, meu velho. O Brasileirão. A Série B começa em 15 dias, gente. Ponte 19 Curitiba, tá marcado. Série né? B é 19, 20 e 21, né? Ponte Os Curitiba. dias. Ponte Curitiba e Guarani, Vila Nova e Guarani. Vila Nova e Guarani. Da Ponte você sabia, né? Do Guarani deu um branco, não, né? eu tava, tava legal. checando aqui. Da Ponte na ponta da língua, né? Não. Falou 3 vezes aí. Ponte Curitiba? Não. Ponte Curitiba, do Guarani ficou meio... É que eu sou gago. E eu fico muito tímido quando, Percebi. quando liga a luzinha vermelha aqui, eu fico muito tímido. Cérebro gago, né? Enfim. Bom, vamos falar de um negócio que tá todo mundo falando e, enfim, chegou o fim, né? O Fábio Chave, inclusive, participou da votação. Quer dizer que a camisa do Verdão vai continuar sendo do felino lá, né, Chaibe? Parece que a Puma acertou, né, com o Palmeiras a renovação do contrato. O Palmeiras tinha em mente a Adidas e também a Puma, que fizeram as melhores ofertas. Tinha uma outra italiana, a Legea também. Mas a Puma acabou vencendo a concorrência muito porque o Palmeiras não quer concorrer com um dos grandes adversários, né, com grandes rivais do futebol brasileiro, que é o Flamengo. O Flamengo tem a Adidas como patrocinadora de fornecimento de material esportivo e o Palmeiras não quer ter essa briga com o Flamengo, então prefere continuar na Puma, que é exclusiva até por enquanto com o Palmeiras, mas que deve assumir também, deve ser patrocinadora do Bragantino e do Bahia nesse ano já também. Mas o Palmeiras prefere seguir com a Puma, que tem mais exclusividade em alguns produtos e também uma linha maior, assim, não podemos dizer. E o detalhe, essa rivalidade Palmeiras e Flamengo, hein, gente? Essa rivalidade Palmeiras e Flamengo florou, né? É um negócio que vai além de linhas, campo, né? de tudo. E eu vou ser muito honesto, se é exclusivo do Palmeiras, tá certo. E eu acho que os uniformes do Palmeiras não tem nada que desabonam pro antigo fornecedor, que era Adidas, né? Mas essa última, a camisa atual do Palmeiras eu acho maravilhosa, estilo retrô, acho linda. Então, linda. eu acho assim, se vai aumentar a grana, se o material esportivo fornecido é bonito, tá de acordo com o que estava sendo realmente comercializado em anos anteriores, para que trocar? Se você é exclusivo de uma marca gigantesca, porque a Puma é uma marca, e aliás, parece que tem uma história que um nasceu do outro, né? São dois irmãos, né? Alemães, né? A Puma e Adidas, inclusive a fábrica é de um lado da rua, a outra é do outro lado da rua. Será? Tem uma história assim. Sim, algo nesse sentido. Uma surgiu da briga da outra e aí uma se tornou a das 3 listras e a Puma se tornou a rival. Hoje mas veste Neymar, né? A Puma, né? A Puma Neymar. Mas eu acho que o Palmeiras faz bem. A gente não elogiou há pouco tempo aqui o Hendrick porque fechou com a New Balance, que seria o único estrela, né? A única grande estrela e tal. Acho que o Palmeiras faz bem. Tá certo. Né, Chaibe? O que o Palmeiras queria, na verdade, que a Adidas estava. O Palmeiras queria, não, que estava levando em conta para a Adidas, estava pesando a favor da Adidas, era que a Adidas tem mais lojas nos pequenos centros do Brasil, né? Uma loja, por exemplo, no interior de Goiás, a Adidas tem, num shopping center, coisa que a Puma não tem tanta, e isso facilitaria o desenvolvimento da marca também do Palmeiras. Essas lojas venderiam camisas do Palmeiras no interior da Bahia, por exemplo, no interior do outro estado lá para cima, no Amapá, alguma coisa assim, que a Adidas tem mais lojas no Brasil do que a própria Puma e isso podia divulgar mais a marca, mas o Palmeiras prefere manter a Puma como a fornecedora. Cara, se você partir do princípio que hoje existe a internet, não sei. Se você troca essas lojas por uma campanha boa de marketing, focando no pessoal onde não tem acesso à loja da Puma, você resolve isso aí. Focando frete grátis, focando facilidade de entrega, de parcelamento. Você resolve isso. E até a parte técnica acaba influenciando, né? O Palmeiras sempre teve muita torcida, logicamente, mas nos últimos tempos, com as conquistas,
Eu lembro uma época que o Palmeiras era a segunda maior do estado de São Paulo. Aí o São Paulo começou a conquistar. Aí vem Mundial, vem Libertadores. O Palmeiras meio que perdeu essa posição. Só que agora o Palmeiras, me parece, está recuperando com estes títulos aí. A parte técnica aliada a essa comercialização. O Palmeiras é uma potência. O Palmeiras é potência mundial. Essa questão de internet é super importante. Eu, por exemplo, 1 ano e meio atrás, eu comprei uma camisa do Santa Cruz, direto da loja do Coral, lá de Recife. Cara, recebi perfeitamente, com nota fiscal. Com se a numeração às vezes não bate, você devolve no correio, recebe a nova, sem problema e sem custo. Muito bacana. Então, eu acho que essa justificativa da Adidas, nós temos loja no Brasil inteiro, a internet está no mundo inteiro, você pode inclusive vender para Marte, que a SpaceX leva lá também. Também chega. Chega também, mas o problema é que é muito gasoso, aí a camisa não entra, né? Bom, o ouvinte aqui, boa tarde, a Puma precisa pensar mais nos gordinhos, camisas slim não estão dando, é verdade. Mas eu dou a razão pro É verdade, aí, eu ganhei uma aí de presente de um amigo meu dessa marca aí, não entrou, hein? Parecia que eu fui embalado a vácuo. Mas será que o problema é a marca? O ouvinte tem razão. Porque olha lá a risada dele. Mas o bambolê aqui só cresce, expandindo para melhor serviço. Mas só que, mas não é a primeira vez que o Palmeiras, não sei se o Fábio Chaves vai se lembrar, o Palmeiras lançou, a camisa era muito bonita por sinal, mas ela era muito baby look, aquela da Diadora, lembra, Fabião? Diadora é legal. 2004, 2005. Cara, o gordinho 2006. Não conseguia vestir aquela camisa, não tinha como, né? E slim pra gordinho não existe, velho. Não existe. Diadora. Mas era legal essa camisa. Essa camisa que o Carlão falou do Palmeiras, ela essa tinha. Essa Diadora era do Palmeiras mesmo ou era da Ponte? Não, agora é da Ponte, né? Mas ela tinha umas bolinhas na manga que. De acordo com o suor, ela mudava de cor. Ela ficava vermelha, ficava verde. Ixi, a minha só vermelha. Manda! O Palmeiras perde uma classificação pro Paulista de Jundiaí lá em Araras com essa camisa. Sabe verdade, tudo, hein? Essa camisa é a pergunta do Santos, o que aconteceu nesse ano? O não vai Santos saber. de 98 passou ou não passou daquela primeira fase de Copa do Brasil, o Fábio Chaib? Quem que era o adversário, você lembra? Acho que foi o Remo, né? O Santos enfrentou, 98? Não tô sabendo. Você acha? E aí, cara? Boa observação do ouvinte. Tem que ser mais slim, é isso aí. Em compensação, fui pedir uma GG de um time argentino e me trouxe um balão, parecia um lençol. O bom é que no frio... Adidas e Puma. O bom é que no frio dá pra dormir 2 junto dentro dela. Muito boa. Mas enfim... O ouvinte só mandou assim, seus mentirosos lazarentos. Não, mentirosos não. Doeu, hein? Pô, bateu forte colocar. Eu acho que a palavra mentiroso e nunca, elas são muito fortes. A Regina mandou aqui, boa tarde, ufa, voltaram, assustou a gente, Eliel. Que nem diz o Tiririco, peguei vocês. Mas ninguém viu o efeito suspensivo que a gente conseguiu de última hora. Pô, tava subindo e descendo a escada, que era 4h45. O tribunal trabalhou hoje, hein? Trabalhou. O tribunal trabalhou. Tem ouvinte mandando áudio pra gente, né, Nilson Belisário? Vamos ver o que a galera tá mandando de áudio através do WhatsApp, que é o 19991869070. Vai. Não, hein, pessoal da Arena? Não, hein? Vocês são brincantes, hein? Vocês são uns fanfarrão. Obviamente, no 1º de abril, ninguém ia acreditar em vocês, mas, pô, deu 4 horas da tarde, continuou o estúdio CBN, deu aquela tristeza. O Eliel estava falando a verdade. Mas não, ele estava falando mentira, né? Exato. Não, mentira não, ele estava falando aquilo que a gente conseguiu hoje na no correria. Último minuto. No último minuto. Eu acho que hoje o Cabelo não vai dormir, porque assim, a quantidade de quilômetros que ele percorreu dentro da empresa, a gota vai estralar no calcanhar. Já virou cachoeira. Não, a quantidade de... Tem. Não tem. Tá mantido mesmo fora. Conseguiu. Não deu certo. Horário de almoço. Pô, na hora do horário de almoço... Qual a mensagem, padrão? Normal hoje? Normal hoje, falei, não sei. Normal. Enfim. E o fax rolando, né? Nossa, vai daqui, vai dali. Petição de um lado. Parecia a diretoria palmeirense tentando 1951. Aí o corpo jurídico em polvorosa. Eliel assinou todos os documentos, falou assim, agora vai. Era 3h54, volta. Faltou rubricar. Meu Deus do céu. Vai mais um aí, pastor. Se eu fosse a CBN... eu mandava vocês tudo embora. Só por causa dessa mentira que vocês fizeram aí. Viu? Quase. Pegamos ouvintes, hein? Vai mais uma. Alô, pessoal da CBN. Alô. Fala aqui, Cláudio, do Rio Cláudio. de Janeiro. Ô, louco, velho. Ouvinte assíduo desse CBN Arena. Às 16 horas. A direção da CBN não pode
tirar vocês do ar. Nossa, tô emocionado. Os ouvintes insistem e pedem, bem que você não viu. exigem. Ainda bem que você não viu Vamos aquele lá, dia. galera, vocês são ótimos. Obrigado, Cláudio. O Cláudio me fez lembrar do repórter antigo repórter da CBN Rio, o Marcelo Henrique, que hoje tem um blog voltado ao Flamengo, flamenguista roxo. Boa. E ele começava as matérias dele sempre assim: o Flamengo não joga na Gávea. Era um negócio bem legal, bem legal. Ainda é, porque ele tem um blog dele, da mesma maneira que o Zupag, né? Nossa, tem a O Thalita Palmeiras... Júdice agora. Nossa, A Thalita Júdice, o Vasco e o Glorioso, o mais querido. E como é que é o Vasco lá que ela fala? O da colina, como que é? O gigante da colina. Muito bom, muito bom. Mais um aí, meu caro Nilson Belisário. Boa tarde, amigos do Arena JP de Moraes. Primeiramente, parabéns pro meu bugão. Que o resto desse ano seja só de alegria. E mentirinha mais sem vergonha de você. Ninguém caiu nessa. Opa, nem o Scarpa, nem o Mike caíram nessa. Imagina, tá louco? O programa deve ser top de bop, acabar de uma hora pra outra. Um abraço. Que isso, hein, JP? Tem gente te ligando aí, toma cuidado, hein? Vai mais um. Oi, Léo. Pera aí, Chave. O Lupe fez escola, hein? Eu não. Acusou ele de manipulação no sarcófago aí, sem apresentar provas nenhuma até hoje. Provas concretas. Aí o John Textor foi no embalo, velho. Agora aguenta o homem. Valeu, rapaziada. Abraço. John Textor, ele tá... Essa foi boa. É uma figura esse John Textor. O John Textor virou uma metralhadora de declarações sem prova. Perigoso. E hoje eu fiz aqui, eu usei a inteligência artificial pra saber se o Botafogo aparecia como um dos favoritos e não deu. Não logrou êxito. Não logrou êxito. Repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Terça-feira, 2 de abril de 2024. A Corregedoria-Geral da Secretaria Nacional de Políticas Penais determinou a abertura de procedimentos administrativos disciplinares contra 10 servidores pela fuga de 2 presos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Outros 17 profissionais vão precisar assinar um termo de ajustamento de conduta. O órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontou que houve falhas nos procedimentos de segurança que permitiram que detentos escapassem, mas não identificou indícios de corrupção por parte de algum funcionário. Deibson Nascimento e Rogério Mendonça fugiram do presídio no dia 14 de fevereiro. Na última sexta-feira, a Força Nacional encerrou a participação nas buscas e deixou a cidade de Mossoró, onde estava desde o dia 23 de fevereiro. De acordo com o Ministério da Justiça, o setor de inteligência será reforçado na procura pelos fugitivos. A estimativa da inflação brasileira para este ano permaneceu em 3,75%. A informação está no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Para o ano que vem, a projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, continua em 3,51%. Mais de 50 mil pessoas saíram de Porto Príncipe em 3 semanas por causa da violência de gangues que atinge a capital do Haiti. Nos meses anteriores, 116 mil habitantes já haviam deixado a cidade. No primeiro trimestre deste ano, 1.554 pessoas morreram e 826 ficaram feridas em razão desses conflitos. A situação desencadeou uma grave crise humanitária, com escassez de alimentos e um colapso quase total das infraestruturas de saúde do país, que é o mais pobre das Américas. Os dados foram divulgados pela Organização Internacional para as Migrações. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. 4h33 de volta com o nosso Arena CBN para trazer as informações do trânsito. Boa tarde para você, meu nobre Mário Quintino.
o que temos hoje nas estradas, hein, Mário? Fala, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago primeiro uma atualização da Campinas Montemor. A gente comentou mais cedo, tinha a obra à altura do Parque Santa Bárbara em Campinas. Para quem vinha em direção da Alix da Cunha, a pista já está liberada lá no trecho, então nosso ouvinte consegue passar por ali sem maiores problemas. Em direção de Hortolândia, aí a movimentação já é maior na saída pela Alix da Cunha. Falando do sistema Anhanguera Bandeirantes, o nosso ouvinte que vai em direção da capital já diminui a velocidade pela Anhanguera em Jundiaí, a altura lá do quilômetro 60, pela Bandeirantes, por enquanto, sem dificuldades aí nos dois sentidos. E falando também da Dom Pedro aqui em Campinas, há pouco tinha um caminhão em pane, a altura lá do quilômetro 145, chegada para a rodovia Anhanguera. Esse veículo já foi retirado, porém ainda há lentidão pelo excesso de veículos, então a atenção também na região dos Amarais para quem utiliza aí a Dom Pedro. Eliel. Perfeito, obrigado pelas informações. Você volta já já no ponto final, meu caro Mário Quintino. Até já. Pingou dinheiro na sua conta? Corre para Promozone na AutoZone. Aproveite! Amortecedores Nakata a partir de R$ 119,95. CBN Campinas 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Menos de 2 minutos. Esse foi o tempo que os ingressos ficaram à disposição do torcedor do Vôlei Renata para o jogo decisivo contra o Cruzeiro, quinta-feira, no ginásio do Taquaral. Ingressos esgotados. Mas se você não garantiu o bilhete para assistir esse jogaço de vôlei, fique tranquilo, porque aqui na CBN você vai acompanhar todas as emoções da partida através dos 99.1 FM e também das nossas plataformas digitais. Quinta-feira, 6h30 da noite, tem Vôlei Renata contra Cruzeiro. Se o Vôlei Renata vencer, garante vaga para a semifinal da Superliga. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Quatro horas e 38 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Pois é, hein, gente? Muita coisa acontecendo e a gente vai falando aqui. Só o mercado da bola que deu uma pausa, né? Deu uma pausa, mas eu gostei da informação que você trouxe, Antônio Lupe, agora no intervalo. Cara, menos de 5 minutos, é isso? 2. Menos de 2 minutos. Foi o tempo que os ingressos ficarão à disposição aí no site do Vôlei Renata para o jogo contra o Cruzeiro. Pessoal, eu até achei que o horário não era o ideal, né? Porque 6h30 o pessoal vai, a maioria dos trabalhadores, eles saem do trabalho 6 horas. Aí tem gente que trabalha, por exemplo, vamos pegar aqui, EPTV, São Gabriel. IPTV. Até chegar no ginásio do Taquaral, nossa, sem trânsito, 25 minutos. Sem trânsito. Sem trânsito, você foi generoso. Não, mas peraí, sem trânsito com sinais abertos.
Agora com semáforos fechados, meia hora. Meia hora, por aí. É que você pode ir por fora também, né? Pega a pista. Mas dependendo não tá muito bom não, porque o pessoal tá fazendo tudo, uma reforma aqui. Ah, não, mas é sentido Taquaral, não tem problema. O problema é voltar. Vir embora é complicado, porque tá tendo umas obras ali que tá atrapalhando mas todo mundo. Você falou de uma classe, de uma parte dos trabalhadores, mas tem a parte, a prole, a operariado mesmo, geralmente sai 5, que vai de ônibus e tal. Então pode pôr aí, nesse trânsito caótico do centro de Campinas e bairros. Das 5 às 7. Até Exatamente, meu. Pra quem for de ônibus, é. então, é um Deus nos acuda. É por isso que até pegando o carona nesse diapasão, né? Isso, aprendemos hoje essa palavra. Não, já faz um tempinho. Assim como pica-pau, a pasta. Isso. Logrou êxito, né? É igual quando a gente fala que os jogos em metrópoles, né? Às 6h30, 7 horas. Pô, tem jogo em São Paulo, 7 da noite. Cara, tem cabimento. Imagina, jogo em São Paulo às 19 horas. Nossa, cara. É um caos. É complicado. O cara Deus me livre. pega metrô, pega ônibus, enfim. Mas aí é que tem o seguinte, também defendendo o Vôlei Campinas. Infelizmente é o mando da TV que transmite, né? Vai de acordo com a da grade. rodada dupla. Ou esse horário é 9 da noite. Claro, não é. Então aí, como já foi 9 da noite no o último jogo contra a equipe do Minas, agora faz esse às 6h30. Sim. Enfim. Eu acho que o ideal para eventos vôlei, esportivos, grandes eventos, 8h30, acho, né? Também horário acho. adequado, né? Horário Dá bom. tempo de sair e tal. Dá até pra passar em casa, toma uma duchinha. Quem gosta pode tomar uma geladinha. Uma geladinha antes, tranquilo. Isso, vai embora 10h30 se for futebol, vôlei. Tá dentro de uma assim normalidade. também. Não, isso não, pastor. Pelo amor de Deus, não pode. Isso não. Pelo amor de Deus. Hoje é Tudo bem terça-feira. que tem timão, mas... Pô, não, tem então Flamengo, pode. Então pode. Tem Flamengo. Ô, gente, vai começar a Libertadores e a Sul-Americana. Vai começar. Ou seja, eu diria Pedro Sampaio. Nós temos duas grandes competições. A Libertadores e a Série B da Libertadores, ao qual o Corinthians está. William Cabelo. Estreia com o Racing do Uruguai. Não é o Nacional do Uruguai, não? Não, o Racing. Então eu falei no errado Estádio hoje. Centenário. Você falou com quem? Eu falei Nacional do Uruguai. 9h30 da noite. 9h30 da noite. Nossa Sério, senhora, né? hein? Isso aí Não, mas tá tudo certo. É porque tem transmissão, né? Tem transmissão. De quem? Mas você falou pra você, errou, hein? É da Globo? Vai. Não, Jogo não na é, Globo? não é. Jogo na Globo? Não tem ideia. Não fala nome feio. Gente, Coringão, Corinthians e Racing do Uruguai. Tô pra dizer pra vocês que o Corinthians tem vida dura nessa estreia, hein? É claro que tem. Não vai ser esse mundo de... o Corinthians não é hein? confiável, não. O Antônio Oliveira chegou. Não é fala claro que assim dá um também. desfalque. Hoje você tá... Não, hoje não você fala tá assim. ácido, hein, Não é cara? um time... Você já veio com essa já história de que se enaltecer o título do Guarani, 30% de Campinas fica nervoso. Não fica assim não, Carlão. Tá maluco. Não, mas o Corinthians não é um time que você fala assim, eu vou apostar no timão na Copa Sul-Americana. É uma possibilidade de conquista, né, por parte do Corinthians, porque Brasileirão, sinceramente, eu não vejo Corinthians com tanta possibilidade de O Pio tá conquistar. apostando no Corinthians. Em Brasileirão? Falou. Ei, Não, Pio. no Brasileirão não, na Sul-Americana. Então, Sul-Americana pode ser, Pode né? ser, Até tem- porque são clubes de uma escala menor. Tudo bem que tem o Boca Juniors e tal, mas se está na Sul-Americana é porque não teve competência para chegar na Libertadores. isso. Né? Então, Que isso, Você cara. chamou o Corinthians de incompetente agora, então? não, incompetente para estar Ele na abriu a Libertadores. caixa hoje, não. né? Ele tá O que Corinthians nem não é Remo, incompetente, desarmado não. e perigoso. Mas tem um detalhe que Chaibeta trouxe hoje no CBN Esportes. Só o primeiro de cada grupo avança, hein? Que é um complicador. Se der uma derrapada ali num joguinho, Mas um eu empate acho em casa, eu fica acho essa fora, regra hein? injusta. Eu também acho. Pra beneficiar os que vão cair fora da Isso. Liberta, não é? Aí eu concordo contigo. Totalmente injusta. Mano, uma coisa é uma coisa. O que, Outra que é essa coisa é coisa? outra coisa, né? Libertadores da América. Quem tá lá, beleza, vamos Quem bem. não tá, tchau. Quem não tá é Sul-Americana, velho. Ponto. É a mesma coisa de quem cai na Copa do Brasil, na Libertadores, entra na Copa do Direto. Brasil na oitava. Não, na todos fase. entram. Então, Todos. entram lá na Na terceira oitava fase. fase. No começo. Pô, Vai fazer o quê? não, O velho. calendário já tá maluco. Aí mesmo. você pega o coitado que vem remando, aí pega um Flamengo, tá Tchau, fora. E o é. Flamengo com 4 jogos pode ser campeão da Copa do Brasil. É isso. Ah, sei lá, velho. Olha, eu vou ser sincero, acho que pela terceira vez a gente concorda aqui nesse programa, depois de um ano, né? Quase acabou. Quase. Mas ontem eu te dei uma ajuda boa, hein?
Te indiquei um ambiente de pouca luz e música duvidosa que você gostou. Ah, foi muito gostoso, viu? Foi, te falei? Mas foi rápido. Foi rápido. Manteve a... Tiro curto. Foi rápido, não gastei muito. É igual o Bruno e Marrone, por 1 minuto. É, e não gastei muito, viu? Mas falando em relação ao que eu ia, não, economizei. voltando a falar do Corinthians, tá. eu acho que o Corinthians, dos brasileiros todos que começam as suas competições sul-americanas, eu acho que o Corinthians é o que tem a estreia mais perigosa. Então, justamente pelo fato, o Corinthians não tá bem, né, na temporada, eliminado no Campeonato Paulista, teve tempo pra trabalhar, teve amistoso contra o Londrina, que se não foi tecnicamente... foi mais um UFC do que um amistoso, pelo menos venceu. Fagner Mas que eu vamos digo. ver como que vai ser o Corinthians, mas é um bom teste. O Corinthians tem 2 testes antes do Brasileirão, contra o Racing e depois a segunda rodada da Sula. Aí depois vem pro Brasileiro e aí pega o Atlético, né, o Química Arena. Aí o caldo grosso. Então eu acho que em termos de conquista, o Corinthians não ganha nada desde 2019, a Sul-Americana pode ser um caminho. Por que, meu caro William Cabelo, você dizia nos bastidores que a Sul-Americana é a única chance de título do Timão esse ano? Eu concordo. Não, você que... Eu concordo. Ele que Foi disse... você que Meu disse. Deus do céu! Não, peraí. Que isso, gente? Na reunião de pauta eu não participei. O senhor deve estar equivocado. Mas eu concordo que a chance maior do Corinthians é na Sul-Americana. Não vejo também, assim como o Carlão, o Corinthians favoritaço para levar o brasileiro. Pode ganhar? Pode. Quando se trata de um Corinthians, de um gigante, tudo é possível, inclusive uma superação, etc. O time ganhar corpo, ganhar cancha e buscar um título brasileiro. Mas hoje, daquilo que eu vi contra o Londrina e do que a gente vem acompanhando de contratações e tudo que em torno do Corinthians, eu entendo que a Sul-Americana é o caminho mais possível de realização positiva do Corinthians. Apesar de que eu vejo que a Copa do Brasil também ela é meio traiçoeira. Muito. E o Corinthians, ele tem... Quando chega aquela questão de mata-mata, que vai ter que jogar lá na Arena dos homens, é difícil, velho. Com certeza. É difícil. Então eu não coloco só Sul-Americana, não. Não, eu coloco Copa do Brasil também. Brasileiro, não. Brasileiro não. Isso, Lopes. Brasileiro não. Vejo, mas a Copa do Brasil também é uma boa possibilidade pro Timão. Bom, são 4h46. Quer falar um pouquinho da estreia do Corinthians, Chaib, ou podemos passar para o próximo tópico? Não, o Corinthians enfrenta hoje o Racing, diferentemente do Nacional. Se fosse o Nacional, teria muita pressão, né? Porque é uma torcida grande lá do Uruguai, um dos maiores times do Uruguai, junto com o Penharol. Acabou com a nossa análise, né? Falou que o Nacional é o forte. É, lógico. É pentacampeão da Libertadores. Não, tricampeão da Libertadores. O Penharol é penta. Enfrenta um Racing num estádio centenário gigante que vai estar vazio praticamente. A torcida do Corinthians deve comparecer também. Sem muita pressão, um time que está na 8ª colocação no Campeonato Uruguaio. Hoje também tem o Atlético Paranaense contra o Esportivo Ameliano, né? Lá no La Nueva Ola. Como é que é? La Nueva Ola. Ah, vai ser agora o nosso... Asunción, do Paraguai. Os estudantes não. Peru. A Nova Uela é do Cerro Porteño também, mas o Almeliano é do Peru. Tá bem, hein, Cabelo? Geografia chegou. Mas também você fica... Mas você pega o site que ele tá acessando, www.sofuteboltotalbealegria.com.br. Fala que o Palmeiras é mineiro. Fábio Chaib dando uma aula de geografia aí, Engoliu o cabelo, hein? Engoliu. Jantou. É aquilo que eu falo, a vida é uma roda gigante. Um dia a gente tá em cima, no outro a gente tá embaixo. Parece um amigo meu. Manda, Chaib. Não, o Cerro Porteño tem na La Nueva Uela também, que eu, inclusive, já compareci ao estádio. Muito legal, o estádio do Cerro Porteño novo. Mas o Atlético Paranaense enfrenta o Almeliano. E quem entra em campo hoje também é o grande favorito para mim da Taça Sul-Americana. O Internacional, que se reforçou muito bem. Contra quem? Enfrenta o Belgrano na Argentina. Belgrano, duelo duro, hein, velho? É, duro. Mas o Internacional vem forte aí para esse ano, com muitos reforços e um elenco muito bem qualificado. Hoje começa a Libertadores, sabe pra quem, Carlão? Pra quem? Pro Cobressal. Vai pegar o Barcelona de Guayaquil às 7 horas da noite. Nosso tricolor, né? Lá no Municipal de Calama. E hoje começa pro Grêmio. O Grêmio vai pegar o The Strongest. Parada difícil, da Bolívia. Hein? Lá nas alturas de La Paz. Lá no Hernando Siles. E o Grêmio tem Campeonato Gaúcho pela frente, ainda não encaminhou a classificação, não, o título, né? 9 horas da noite, hein? Hoje, jogo pesado, hein? Lá no Monumental de Lima, Universitário do Peru contra a LDU.
Liga Desportiva Universitária contra o Universitário do Peru. Só faltou o time do Lupe aí. Que isso? Os estudantes estão fora, né? Não estão em nada. Deixa eu ver onde eles estão. E hoje tem o Milionários contra o Bilionários. Hoje o caldo... Hoje é Milionários contra Bilionários, 7 horas da noite. Onde é esse jogo, Chaibi? É lá no El Campín, em Bogotá. O Milionários enfrentando o Flamengo. O Flamengo veio forte nesse ano. Jogo aí, forte. Tentando a primeira vitória, fora de casa, em El Campín. Já dá pra gente cravar 3 pontos pro Mengão, gente? Acho que não, ainda não. Jogo fora de sério? casa, né? Abertura. Ó, e hoje tem River Plate e Deportivo Tátira, hein, velho? 7 horas, 9h30 da noite. O River Plate, não que, né, pode foi, ficar fora, mas o Monumental de Nunes vai receber a final da Libertadores 2024. Por que o Lupe tá indignado, velho? Os estudantes, cara. Os estudantes, eles estão deixando a desejar. Eles estão na Mérida. Completamente. Porque que foi, Lupe? Eles perderam todos os jogos praticamente. Eles estão 1, 2, 3, 4, 5, 2 pontos no Campeonato Venezuelano. Lanterna. Deus do céu. Os estudantes de Mérida estão na lanterna do Campeonato Venezuelano. Que se montar um time aqui da CBN, a gente briga pelo título, hein? Meu Deus. E com o William Cabelo no gol. Meu Deus! Gente, olha que situação. 10 jogos, nenhuma vitória, 2 empates e 8 derrotas. Meu Deus! 7 gols marcados, 19 gols sofridos. Essa é a campanha de Mérida dos estudantes. De Mérida. É a cidade. É a cidade, isso. Que isso, gente. Meu Deus. Tenebroso. Que momento. Que momento. Bom, Oi, Léo. Pois não. Saindo um pouco agora da Libertadores, tem uma notícia boa pra você aí, você viu? Sobre o Santos. Daqui a pouquinho você fala. Segura ela Beleza. um pouquinho aí, que eu vou falar pro ouvinte aqui que mandou áudio pra gente, já nós vamos ouvir. O outro aqui, a Puma tem uns tênis de corrida top. Boa, tem nada a ver. Boa também, outra definição aqui, ó. É o Derivado Souza que mandou essa mensagem, só pode. Vôlei, você pode chegar 40 minutos atrasado que não aconteceu nada demais, o que vale é a última meia hora. Boa. Tá equivocado. Não, mas é uma boa observação, sim. Não. O vôlei é simplesmente a bola de um lado e a bola do outro. Nós da firma aqui em Sorocaba ouvindo a CBN. Rogério Pauletti em Sorocaba. Boa. Abraço, Rogério. Cabelo ficou bravo, hein? Ouvinte aqui, ó. Falou, tava na vizinha chorando várias partidas e vocês aqui, bem-vindos de volta os que não foram. Aê! Um abraço. Não vou falar isso também, né? É pesado. Toma cuidado, hein, cara. Boa Arena CBN, o vôlei de Campinas vende ingressos para a mesma pessoa? Como assim? Não tem venda, né? Troca de ingresso. Trocou, já era. Aliás, esse jogo é tão importante que eu vou acionar o Fernando Maroni para ver se a gente consegue depois uns ingressos para sortear aqui no Arena CBN, né? Estamos ao vivo aqui no Arena CBN. Tô mandando um áudio aqui pro Fernando Maroni. Estamos recebendo uma enxurrada de fãs do Vôlei Campinas que não conseguiram ingresso. Sim. Será que o Fernando Maroni, o pessoal do Vôlei Renata, consegue pra gente 10 ingressos para sortear? Nossa, eu acho que 10 é um número legal. Mas vamos tentar. Ao vivo, gravando o áudio aqui, falando com o digníssimo Fernando Maroni. Abraço, hein, Maroni? Valeu! Vamos aguardar o retorno dele aqui pra gente. Bom, no setor exclusivo, fica do lado do Guarizo ainda na quadra. Ali, pô. Não é? Intervalo, a gente volta já aqui no Arena CBN. Arena CBN. Oferecimento Munkmark, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmark.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmark. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado, é com a Munkmark. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmark. Informações 19 3279 0005. munkmark.com.br. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Comunicado importante. A Audi está completando 30 anos de Brasil. E para celebrar as 3 décadas de excelência, esportividade e sofisticação, a Audi Center Campinas preparou uma campanha especial de comemoração. Bônus de até R$30 mil para trocar o seu usado. Ou financiamento sem juros em 24 meses, com 60% de entrada para toda a linha Audi 0 km. 30 anos de Audi. Venha fazer parte dessa história. Audi Center Campinas. WhatsApp 19 3344 1200. Paz no trânsito começa por você. Arena CBN. Quatro horas e 54 minutos. Agora, de volta com a Arena CBN. Às Deus. vezes é melhor você pecar pelo excesso do que pela ausência. Queria aqui, ao vivo, pedir desculpas a essa enciclopédia chamada William Cabelo. Sim. E também pedir uma retratação de Fábio Scheib. Sim. Porque na vida, quando a gente erra, a gente tem que ter a hombridade de pedir desculpa. Cabelo, você estava certo. O Sportivo Ameliano, adversário do Atlético Paranaense, é paraguaio. Paraguai, não é do E o Peru, jogo é no Paraguai. Fábio Scheib, por gentileza, exerça toda a sua humildade e peça desculpas ao William Cabelo, porque você foi afrontoso, agressivo, irresponsável, agressivo e completamente sem noção ao corrigir essa enciclopédia aqui do futebol. E eu fui juvenil de embarcar em Vossa Senhoria. O Cabelo tá certo, então Paraguai. É do Paraguai, Scheib. Hoje de manhã eu falei Peru, então eu estava errado também. Boa! Eu falei Peru. Boa! Vila Nova, é uma bomba de fake news essa emissora também. Um falou que era nacional. Mesmo, que vai ser emprestado então para o Meliano. Muito bom. Isso Parabéns, Cabelo. Opa, isso aí, Fábio. A humildade Tá vendo? do Fábio Scheib me deixou até emocionado. Isso aí. Fora do ar aqui teve quase 30 mil vidros quebrados nesse estúdio. Teve, mas a gente corrige os nossos erros também. Ouvinte mandando um áudio antes da gente abrir o sarcófago de 1989. Meu caro Nilson Belisário, coloca pra gente aí, por gentileza. Boa tarde, galera do Arena CBN. Pessoal, em relação ao que o João comentou do Palmeiras ter inaugurado um setor lá pros autistas, independente do time que você torce, João é o papai, né? Como mas assim, temos que louvar você não tá ouvindo o programa as certo? atitudes Não, aí dessa atual diretoria do Palmeiras. Eles estão sendo precursores em várias coisas. Uma delas foi, inclusive, que veio ajudar a polícia de São Paulo a prender algumas pessoas, que é o reconhecimento facial na entrada do Allianz. Verdade. E mais algumas coisas. Eu gosto bastante de acompanhar a notícia dos clubes. E detalhe, não sou palmeirense, mas a gente tem que reconhecer e louvar. Não é. Bem cantadinho. Não sou palmeirense. Não, Tá bom. Da mesma maneira que o Carlão não é verde e branco aqui em Campinas, né? Vai mais um aí, Nilson Belisário. CBN, vocês não podem ser demitidos. Vocês são o único programa de esporte que não fala de esporte. Aí, ó. Abraço, Marcelo Ô, Campinas. gente, aliás, esse mito já caiu, hein? A gente passou, faz tempo que a gente não fala de comida. A gente não faz uma enquete de sessão da tarde. A gente não faz uma enquete de qual... Todo programa tem uma polêmica. Mas apesar do que, teve um marco nesse programa que foi aquela vez que, vamos falar arroz em cima ou embaixo do feijão. Caraca, Nossa. aquilo ali foi E de pizza, então? A de pizza acho que não foi tão forte Mas como essa aquela. do arroz por cima ou por baixo... Nossa, aquela ali... Dá uma polêmica isso aí, né? Não pode falar nada de comida aqui que o povo se estressa. Mas isso... Vamos pra mais um aí, vai. Boa tarde, amigos da CBN, é o Pepe de Campinas, tudo bem? Todas essas mentiras que vocês falaram aí, só faltou uma, que o Palmeiras é campeão mundial. Não, o Palmeiras é campeão Vai, mundial. Corinthians! Vai pra Quem onde? tem camisa mais bonita que a gente? Que camisa verde é mais bonita? Vocês estão loucos? Vocês estão daltônicos. Não, dá uma segurada aí, dá uma segurada. Não, aí não, acabar com a gente Que desse jeito, isso, não. pô, ao vivo Não, assim, minha mãe tá ao vivo, ouvindo. não, Ei, peraí. Eu chego lá pra pegar minha esposa, ela fala, mais um dia difícil na empresa. Então, peraí, família toda reunida ouvindo lá, vai devagar assim. Gente, que isso. Mais um ouvinte antes do sarcófago. Ih, o computador quebrou. Vamos para mais daqui a pouco, o tempo tá escasso. Abre o sarcófago aí, Lupita. Ô, Nilson. Boa. Ó, Nilson.
Faz o seguinte, com capricho e paciência, mete a mão no botão. Essa música que você tá ouvindo, ela foi lançada no mesmo ano do sarcófago de hoje, que envolve o Guarani, que hoje completa 113 anos de fundação, e o Guarani enfrentou o União São João de Araras. Quem tinha no Guarani? O Charlinhos. Charlinhos. Nossa. E aí, Fábio Chaib, o rei do Peru, que ano foi esse jogo? Esse jogo deve ser nos 80, né? Vamos pensar aqui, 82. 82 é o palpite de Fábio Chaib. Anota aí, Cabelo. E aí, Eliel? Eu acho que é 80. Eliel. Anota aí. Vamos cercar bem perto, então. Mas 80 mais pra Mas cá. eu vou cercar, você joga pra cima. 88. 88. 82, boa. 88. E aí, Carlão? Então acho que eu vou pra 89. Vai 89? Vamos de 89. Bate o martelo, fechamos. 89 pra você que tá no Tem que dar aquela YouTube. cercada. youtube.com/CBN Campinas. Fique com a reportagem que foi exibida na época. Pra você que tá no FM, fique com o áudio da reportagem. O Guarani completava 72 anos e queria presentear sua torcida com uma bela vitória sobre a União São João de Araras. Para isso, contava com Washington e João Paulo. E os dois não decepcionaram. No primeiro tempo, João Paulo cobrou o escanteio e o Washington fez de cabeça. 1-0 Guarani. No segundo tempo, João Paulo continuou brilhando e sofreu essa falta feia de Beto, que foi expulso. Pouco depois, o ponta cobrou outro escanteio. E dessa vez, quem conferiu foi Wagner. 2-0 Guarani. O União bem que tentou estragar a festa. E Giba chegou a diminuir para 2-1. Mas a tarde era mesmo de João Paulo e Washington. Novo escanteio cobrado pelo ponta e outro gol do centroavante, que garantiu 3 pontos para o Guarani e a liderança do Grupo 2, num dia que marcou mais um aniversário do Bugre. Acho que Ô, William, alguém acertou ou não? Com reportagem de José Carlos Silva, teve vencedor. Quem? Carlão de Freitas. Parabéns. É claro, não tinha como ser outro vencedor a não ser Carlão de Freitas. Quebrou o jejum, hein? Quebrou o jejum. Mas cercamos bem. Você percebe, se você puxar ali o WhatsApp inteiro, tem uma conversa meio Sempre estranha. tem alguma informação, né? Um ruído, né? Exatamente, porque não é possível, vai pra 82 e aí, eu vou pra 89. Fala a ficha técnica aí. Técnica do aniversário do Guarani, 2 de abril de 89, Guarani 3, União São João, Guarani de Sérgio Neri, Ditinho, Vitor Hugo, Pereira e Alberes, Charles, Wagner Mancini, depois Cilinha e Boiadeiro, Mário Maguila, depois Charlinhos, Washington e João Paulo, técnico Evaristo de Macedo. E União São João de Araras, de Private, Valdemir, Beto, Cavalcante, Jacenir, Zó, Pedrale, depois de Jalmi Glauco, Cássio, Kel, depois de Zimmermann, técnico Zé Duarte. Aê, pode fechar. Tá feito. Deixa eu agradecer ao Fernando Maroni, um dos responsáveis pelo Vôlei Renata. 10 ingressos aos ouvintes CBN pra gente sortear amanhã e quinta-feira para comemorar esse momento do vôlei Renata contra o Cruzeiro. Teremos 10 ingressos. Foram 2.200 ingressos em 2 minutos, Antônio Lupe. Então amanhã no Arena, pra você amanhã que gosta de vôlei, nós vamos sortear os ingressos. Vai ser 5 amanhã e 5 na quinta ou tudo amanhã? Não, a gente pode fazer de par, né? Porque às vezes o cara ganha ruim, verdade. Né? Boa. Então pode ser 6 amanhã, 4 na quinta, pode ser 4 na quinta e 6 amanhã. Enfim. Eu acho que a gente deveria sortear... Porque na quinta tem que buscar. Na quinta fica Não, mas em acho que vai cima. ser nome na lista, que aí é mais fácil, a pessoa chega lá, o nominho tá lá. Vamos fazer o seguinte... Na CBN, mas não, fica ligado o ingresso, mas tem que ter 1 quilo de alimento. Isso. Hein? Não vai esquecer de 1 quilo de alimento. Chegar lá e falou, ganhei o ingresso, mas cadê o alimento? Não tem jogo então. É isso aí. E não vai me levar sal, hein? Se for levar sal, leva 2 quilos de picanha e a gente faz um churrasco lá na porta. Valeu, gente. Valeu. Boa quinta aí, boa quarta. Tchau. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br